Fala, mitos e mitas, Luiz Bastos 93, gravando mais um conteúdo de qualidade para vocês. Vídeo de valorização. Para você que não tem muita cartoleta, tá precisando de valorização, então fica e assista esse vídeo. E antes de começar o vídeo, 3 recadinhos básicos daqueles de sempre. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje, às 17 horas, teremos live. E quem assiste minha live sempre imita, tá? Recados dados, bora começar nossa escalação pelo goleiro, tá? Como esse é um vídeo de valorização, a gente busca sempre o mínimo para valorizar, tá? Então a gente vai sempre buscar um goleiro barato. Por que um goleiro barato? Porque a gente tem 11 jogadores mais o técnico, são 12 peças, e a gente tem que gastar ali 100 cartoletas no máximo, que é o ideal deste tipo de conteúdo do vídeo bons e baratos. Então a gente vai pelo mínimo para valorizar. Para quem está buscando valorização, a gente vai para os que estão com menor índice de valorização. Dos que estão aqui, a gente pode ir com o Rafael Santos, né? Que se ele fizer uma defesa, ele conquista um bom valor de cartoletas. Tem o Walter também, que é a mesma situação, tá? Aí aqui já começa a ficar um pouco menos interessante. O Raul pode ser que defenda, mas pode ser que sofra gol. Eu acho que tem aqui o Everton, né? Que para quem assistiu o meu vídeo, por enquanto, até a live pode mudar, mas por enquanto é o meu goleiro, tá? Então assim, das opções, eu gosto bem do Rafael Santos, tá? É um goleiro que custa pouco, precisa só de uma defesa para valorizar, né? Então, se ele tomar um gol e fizer 2 defesinhas, ele valoriza. É um jogador importante para ter essa rodada. A Chapecoense vem mal, tá? Vem de um 4-0 forte que tomou do Atlético Mineiro. Só que os jogadores mais baratos são da Chapecoense. Então a gente tem que também analisar isso. E zagueiro, que precisa de pouco para valorizar, é o que eu falei. A gente tem, na sua maioria, os jogadores da Chape, tá? Os jogadores da Chape. Só que tem um cara aqui, que é o Vieri, que se você não tem cartoleta, ele tem que estar no seu time. E vai estar no nosso aqui de valorização. Por quê? O Grêmio, em casa, pega o Remo, que é uma das piores campanhas do Brasileirão, tá? O Remo que não vem bem esse ano. Subiu e tem muita tendência de cair. O Vieri custando 3,33, precisa de pouco ponto para valorizar, então ele tem que estar no seu time. Outro jogador que é um pouco mais caro e vinha de boas pontuações no começo do campeonato, ó, vinha de boas pontuações mesmo não segurando SG, é o Gustavo Henrique. Qual que é o problema do Gustavo Henrique? O problema do Gustavo Henrique é que ele, em tendência, é um pouco carinho. Tem aqui os jogadores do Mirassol, tem o Saldívia também, tá? Tem o Bruno Leonardo, que é o jogador que eu tinha, ele fez 2,70. Eu acho que aqui, ó, já começa a ficar um pouco caro e a gente encontra o Gustavo Martins, só que ele precisa de muito para valorizar. Se o Gustavo Martins tomar gol, é mais difícil do que o Vieira. O Vieira precisa de 1,69, é um desarme e receber uma falta ele já começa a valorizar. A gente pode ir também com o Murilo, tá? Que não é tão caro e precisa de pouco ponto. O time do Palmeiras tem um bom sistema defensivo. A gente vai buscar sempre aqui os que precisam de menos pontos para valorizar, né? Das opções, eu acho que eu vou acabar indo com o Murilo. Mesmo sendo um pouco mais caro do que a gente quer, é um bom zagueiro, tá? Não fez muito ponto contra o Grêmio, mas, ó, é acreditar no potencial de SG do Palmeiras. O Gustavo Henrique é um pouquinho mais caro. Se você acredita no SG do Mirassol, você pode ir tanto com o João Vitor quanto o William Machado. Se você acredita no SG do Vasco, tem o Robert Renan. Eu acho que o Robert Renan é melhor, na verdade, viu? Custa menos, tem um provável SG também, o Botafogo vem bem, mas pode ser que belisque o SG o Robert Renan. No começo do ó, faz sempre ali 1, 2 pontinhos. Vou deixar aqui com o Robert Renan, tá? Então, ó, é um time barato e é um time que a gente visa as cartoletas, tá? Não é um time necessariamente para pontuar. O time para pontuação, eu já postei o vídeo ontem, tá? E o time para pontuação, ele vai ser readaptado hoje às 17 horas, dia 4 de abril, às 17 horas,
live. Então você que ainda não é inscrito, se inscreve, vem aqui, já ativa o sininho porque já tá o card da live formado aqui, ó, rodada 10, tá? Bora para as laterais, sempre pelo mínimo para valorizar. A gente tem um Arthur baratinho, ó, vale a pena, tá? Fora de casa, mas é um jogador que precisa de menos de 1 ponto, então para quem não tem cartoleta, o Arthur é uma boa opção. Benavides não é tanto, Nathan Mendes também não. Tem o Tinga, mas eu acho que sofre gol. Aí tem o Angileri, e aí já começa a ficar um pouco mais caro, tá? Tem aqui os carinhos, né? O Samuel Xavier e René são bons jogadores para essa. Só que assim, ó, a gente tem o Varela precisando de 6,12 e tem o Ayrton Lucas precisando de 4,6. O mínimo para valorizar dos laterais estão muito pesados essa rodada. Então a gente tem que ir com muito cuidado. Das opções mais baratas, eu acredito que o Angileri seja a melhor, tá? O Corinthians jogando na arena é forte, é mais forte do que jogando fora de casa. O Internacional tomou um empate contra o São Paulo, então aquele Inter que eu achei que poderia começar a decolar, deu uma segurada, não tá decolando. Eu acredito sim na vitória do Corinthians contra o Internacional, só que das opções que a gente tem, o Angileri é melhor, né? Então assim, como a gente tem poucas cartoletas, a gente vai fazer um time de até 100 cartoletas visando a valorização, é um bom time, tá? Não são as melhores opções, claro, mas dentro de poucas cartoletas é o melhor time possível. E aí no meio-campo é o mesmo esquema, tá? Mínimo para valorizar. Tem aqui o Gustavinho, que vai estar no time, tá? O Gustavinho vai enfrentar o Mirassol que não vem bem no campeonato, tá? E o Bragantino vem bem no campeonato. O Gustavinho começou o ano bem, tá? Ó, veio de 2 mitadas aqui na primeira e na segunda rodada. Continuou bem, mas teve uma queda. A partir da 5ª rodada não vem pontuando tão bem, tá? Só que é um Mirassol que vem mal no campeonato, então pode ser a chance do Gustavinho resolver fazer pontos essa rodada. Então, para quem não tem cartoleta, é sempre buscar um meia baratinho com tendência de pontuação para conseguir cartoletas. E esse meia é o Gustavinho. Aqui já começa a ficar mais complicado. Tem o Marcos Antônio, que é barato, precisa de pouco para valorizar. E é aquilo que eu falei no outro vídeo. Tem a mística do São Paulo, né? O São Paulo dificilmente perde para o Cruzeiro. O Cruzeiro é muito freguês do São Paulo. Ele faz aqui o básico, né? Aqui é quando tem uma assistência ou quando ele desarma mais, mas é uma ou outra pontuação que ele estoura, mas geralmente é 2, 3 pontinhos, pode ser uma boa. A gente tem aqui o Danielzinho também. Eu queria ir com o Bobadilha, que já tá no meu time principal, mas acho que ele tá muito caro para valorizar. Ou ele deve estar até fora, né? Vamos aqui, ó. Marcos Antônio, Paulinho, Danielzinho. Eu acho que pela posição, Marcos Antônio, pelo que eu vi, tá no outro vídeo também, ele vai jogar um pouco mais avançado, vai jogar um pouco mais como meia. Então eu prefiro o Marcos Antônio, que ele tem ainda chance de desarme e de participar de algum gol, né, galera? Outros meio-campistas. Tem o Thiago Mendes, mas não é pra mim uma das melhores opções. Tem o Oliva, que desarma muito, mas eu prefiro aqui, ó, por exemplo, a gente economizou lá atrás para ter uma condição de ter um Paquetá, que precisa de pouco para valorizar, vai pegar o Santos, é um confronto fácil, tá? Tem o Jorginho também. Aqui já acho que começa a ficar muito apertado, né? Para valorização, já começa a ficar muito caro para valorização. Tem o próprio Medina, eu vou de Nardoni, porque o Nardoni ele tem um gráfico até que mais ou menos, tá? Não desarma tanto, mas vai enfrentar o Remo, né? E pelo... Ah não, já fechamos o meio, já fechamos o meio. Paquetá, Marcos Antônio e Gustavinho. Então aqui, ó, como a gente economiza aqui atrás, sobra cartoletas pra gente colocar uma peça que nem o Paquetá, entendeu? Que é um pouco mais caro, mas mesmo assim precisa de pouco para valorizar. Então assim, é um bom jogador para quem precisa de valorização. No ataque, tem que ter o Pedro. Aí, mas é muito caro pro meu time. Pô, a gente tem 40 cartoletas para 2 atacantes e um técnico. Então, como a gente economiza lá atrás, a gente tem grana para colocar o Pedro. O Pedro precisa fazer 3,50. É um confronto fácil. O Santos joga mal atualmente, tá? O Santos joga mal. Não é o melhor time do campeonato, tá mal. Vem de uma vitória de 2-0 contra o Remo, mas tá sem o Neymar, tá? O Neymar que é o cara que
acha uma bola que nem achou no primeiro gol do Santos, que nem achou o Escobar para fazer o segundo gol do Santos. Então assim, mas sem o Neymar perde muito potencial esse time do Santos, e o Santos não joga bem, tá? Não joga bem, não acho o Santos um bom time. Briga para não cair, inclusive. E aí, Flamengo e Santos, tendência de vitória do Flamengo, tendência de marcar gol do Flamengo. Vamos pôr ele no nosso time. Vamos aqui de mínimo para valorizar e a gente começa. Tem o DVD e o Bolasie, que são boas opções, tá? Melhor até que o Pedro Rocha. O DVD joga em casa, precisa fazer uma mixaria de pontos. O Bolasie, mesma coisa, tá? Joga em casa. O Vitória que sofreu 3-0 do Cruzeiro, fora de casa. Vitória que não é um time bom fora de casa, joga melhor em casa no Barradão. Mas quando joga fora de casa, é um adversário fácil. O problema é que vai enfrentar a Chapecoense, que não vem muito bem. Mas o Bolasie, como o próprio Gato Mestre diz, na valorização é uma boa escolha. Então ele vai estar no nosso time. E aqui outro jogador que a gente pode escalar, tem duas opções. Tem o Yuri Alberto, que precisa de 2,86, e o Samuel Lino, tá? Se a gente for avaliar o confronto em si, eu acho o confronto do Samuel Lino mais fácil do que o Yuri Alberto. Só que o Yuri Alberto tem toda aquela questão de lei do ex, sabe? Só que a gente tem também o Amuzu. E aí o Amuzu, ele entra, vamos tirar o Bolasie, porque eu acho que tem opções melhores. Mas tem o Amuzu, que, deixa eu ver aqui, prováveis do Cartola, se o Amuzu jogar pelo lado direito do Grêmio. Por quê? Todo time que enfrenta o Remo, normalmente o lado direito é muito bom para fazer pontuação. Então assim, se a gente tiver a parte direita, ó, é o Enamorado que joga pela direita. Mas aqui também teve assistência do Escobar. Quem fez o gol aqui foi o Moisés. Então assim, o Remo sofre muito gol, a gente vai ter o Amuzu, tá? E aí, para completar, a gente pode ir ou com o Samuel Lino ou com o Yuri Alberto, tá? Qualquer uma das duas opções são melhores. Pelo confronto, tá? Pela análise do confronto, eu prefiro fechar no Samuel Lino. O técnico a gente vai também pro mínimo para valorizar. Aqui já mudou o técnico. Eu acho que o Luiz Castro é a melhor opção, tá? Luiz Castro é a melhor opção, precisa de pouco para valorizar, enfrenta o Remo, tá? Nosso time tá forte, tá? Atacante reserva, a gente vai por próprio Namorado. Meio campo do Gustavinho, dá pra ir com o... meio campo reserva já tá um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. A gente pode ir com o Nuno Moreira, que joga... O Nuno Moreira, ele joga como atacante no Vasco, né? E tá como meia pro Cartola. Eu coloquei aqui sem querer. Ó, Nuno Moreira joga como atacante, tá como meia pro Cartola. É uma boa, tá? Zagueiro, a gente não tem outra opção mais barata. Na lateral, a gente também não tem outra opção mais barata. O que a gente pode fazer é, por exemplo, trocar uma das peças. Por exemplo, vamos tirar o Arthur e aí ver um outro mínimo para valorizar, porque a gente ainda tem 17 cartoletas, né? O problema é que o Arthur precisa de muito pouco. Para quem precisa de cartola, tem que ter o Arthur. E o Angileri, vamos ver se a gente acha alguma outra opção sem ser o Angileri. Benavides, Natan Mendes, Angileri por enquanto é a melhor. Tem o Caio Paulista, mas eu acho que o Caio Paulista tá fraco. Vamos de Ayrton Lucas, ó. E aí a gente tem bastante cartoleta, tá? A gente troca aqui, ó, tira o Arthur, põe o Angileri. Vamos ver se a gente consegue achar outro lateral. Aí já começa a ficar caro. Pode ser também o Varela, mas ele precisa de 6. É muito ponto. Vamos fechar de Angileri. E aí a gente põe o próprio Arthur como reserva. E reserva do goleiro da Chapecoense a gente também não tem, é torcer. Dá pra fazer o hackzinho, né? Vamos fazer o hackzinho. A gente tira dos prováveis, pega um goleiro ali que custa 4, 5, que tem a certeza que não vai jogar, preferencialmente machucado, ó, tipo o Anderson. E aí a gente vai com o goleiro da Chape. Ah, não, ele custa um pouquinho mais, né? Ele custa um pouquinho mais de 3. Então tem que ser um goleiro que não joga custando 4. Vamos de Cássio no gol. Dá até pra colocar o Everton. Vou fechar com o Everton, ó. A gente tem 95 cartoletas, tá? É um baita time. A gente conseguiu escalar um baita ataque.
tem meio lateral bom, tem um zagueiro e um goleiro que tem a tendência de SG, com o melhor técnico da rodada. Então assim, galera, pô, pra você que começou agora, não tem 95 cartoletas, não tem 96 cartoletas, pô, esse time tá maravilhoso. É o máximo que dá pra fazer. Pedro de capitão, enamorado na reserva de luxo, porque o reserva de luxo sempre na posição do capitão, tá? Então assim, pra quem tá curto de cartoleta, não tem opção melhor, esse time tá uma máquina, tá uma máquina. E se a gente fechar o time, é que aqui não dá pra mostrar, eu não sei como que faz. Porque antigamente tinha um jeitinho aqui de você ver seu time só com os jogadores que estão desvalorizados. Mas agora não dá. Então assim, galera, esse é o nosso time pra quem precisa de valorização, pra quem precisa de cartoleta. O time nosso que vai competir nas ligas vai sair hoje a partir das 17 horas. Então você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já curte o vídeo, deixa aí no comentário, vou estar na live e não se esqueça, agora aqui no finalzinho do vídeo vai aparecer um card informando como faz para você participar da minha liga, teste para a liga premiada que vai sair depois da Copa, fechou? Bora mitar, galera!